Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2026. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje pede para falar sobre o papel do nosso mentor. Como é feita a escolha? Ele está ao nosso lado o tempo todo? Na verdade, todos nós temos um amparo espiritual o tempo todo. Mas não significa que esse amparo se resuma a um mentor, porque nós temos amparo de todas as maneiras. Para começar, nós temos uma alma junto com nós que chamamos de anjo de guarda. É uma alma mais evoluída, que está num nível de consciência próprio para nos acompanhar durante uma encarnação. Este anjo da guarda não é mentor. Este anjo da guarda, ele é o espírito ou a alma que nos auxilia no projeto encarnatório, nos auxilia no elaborar o plano da alma para uma encarnação que segue. Então, antes de encarnar, a nossa alma fez um projeto, assessorada por uma alma mais elevada, que nos ajudou a formar esta projeção para esta vida encarnatória atual, e ele vem junto desde o nascimento. Nos acompanha diuturnamente. Ele nunca se afasta, mas ele não pode interferir nas nossas decisões, nos nossos atos. Ele apenas nos inspira, no máximo que ele pode fazer. Ele dá essa inspiração, ele dá essa energia para que nós possamos fazer as melhores escolhas. As escolhas para a evolução da alma. E ele só se afasta quando a nossa alma desencarna, aquilo que nós conhecemos como morte do corpo físico. Ele, o anjo da guarda, é que corta o cordão de prata e liberta a alma, ou libera a alma do corpo. E vai ficar inerte. Porque morreu, como se diz. Mas aqui a pergunta é sobre mentor. O mentor não precisa ficar o tempo todo com nós. Aliás, nós não temos, às vezes, um mentor somente. Dependendo da nossa missão, temos uma equipe. E essa equipe, ela tem várias almas benevolentes que nos amparam. E de acordo com o que nós vamos fazer, a tarefa do dia, tem um mentor adequado. Então podemos ter vários mentores e cada um vem no tempo certo. Se não fazemos nada, eles não precisam ficar aqui. Eles podem se afastar, atender outros encarnados, mas na medida que nós vamos agir dentro da nossa missão, do nosso trabalho como alma, e que precisa de um, sempre terá um. Sem dúvida nenhuma, sempre tem um mentor para auxiliar. Muitas pessoas dizem, eu tenho um mentor. Eu acho que tem mais que um, porque eu não vejo razão para ter só um. É como eu já disse outras vezes, os mentores, eles têm as suas especialidades. Como na vida prática, se eu preciso de um encanador, eu não vou chamar um pedreiro, um eletricista, eu vou chamar um encanador. Se eu preciso de um pintor, eu vou chamar um pintor. Então, as almas que nos amparam como mentores também têm as suas especialidades, e de acordo com a nossa necessidade vem aquele que é especialista. Você vai fazer um trabalho de desobsessão, por exemplo, vem alguém que é da equipe do Arcanjo Miguel, de São Jorge, enfim, alguém que é guerreiro, porque não é preciso dizer muita coisa para entender que um obsessor, às vezes, precisa de dureza para remover. Não são palavras amorosas apenas que vão surtir efeito.
Então, cada coisa, cada coisa. Como é feita a escolha? Eu nunca soube como é feita essa escolha. Eu sei que tem muitas almas elevadas, consciências mais elevadas que amparam a humanidade. E quando alguém precisa de um mentor, de uma equipe de mentoria, uma equipe espiritual para amparar o trabalho daquele encarnado, sempre vai ter alguém que vai estar disponível. E também não tem exclusividade. Um mentor que atende a mim pode atender a você e outras pessoas, não tem problema nenhum. Eles são quânticos, eles podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, porque são consciências elevadas. Então, ele se afasta? Sim. Quando não está a serviço, ele não precisa ficar aí. Quem fica ali é o anjo da guarda, que não é mentor, é o guardião. Como é feita a escolha? Eu acho que não é feita a escolha. Eu acho que quando nós estamos prontos, alguém venha assessorar o nosso trabalho. Então, depende muito mais de nós do que dos nossos mentores. Eu acho que, desta forma, ficou claro para quem ainda tem algumas dúvidas. Vamos para uma outra pergunta. Sobre o Super El Niño. O que a espiritualidade tem a dizer? Tem a ver com a transição planetária? Como se manter bem? Olha, na segunda-feira passada, eu já respondi uma pergunta sobre o El Niño. Durante a semana também subi um vídeo especificamente sobre o que a espiritualidade tem a dizer sobre isso, porque está sendo uma narrativa não para prevenir as pessoas, para auxiliar, mas sim para amedrontar. É diferente quando nós temos que alertar sobre uma situação e de quando tem pessoas querendo brincar com as pessoas, para tirar proveito. É triste isso. Então, eu não vou falar muito aqui, porque já foi dito, mas nós não temos que temer os eventos naturais, porque a Terra precisa dos seus mecanismos para fazer as limpezas, a remoção daquilo que tem que ser removida. É preciso entender que a natureza sempre teve efeitos dos seus movimentos telúricos e não vai ser diferente, porque o El Niño sempre teve, desde que alguém classificou aquele fenômeno da temperatura do Pacífico mais alta da média, El Niño, e mais baixa é La Niña, e interfere no clima do mundo, sim. Mais chuvas em algumas regiões, menos chuvas em outras e vice-versa. Porque é assim que o planeta respira, é assim que o planeta se refaz, se renova. Se não fosse assim, teria lugares que seriam eternamente secos. Claro que temos desertos, por exemplo, que são secos, mas é outra contingência além ainda disso. Sabemos que na nova Terra não terá nenhum problema climático, nem desertos, nem frio extremo, nem calor extremo, e se tiver alguma coisa, ninguém vai sofrer nenhuma consequência, e teremos uma outra modalidade de superar qualquer coisa. Será uma nova consciência, não somente da Gaia, mas também da humanidade. Então as coisas vão se encaixar. O certo é que quando a temperatura do Pacífico, naquela corrente marítima que chega até as costas do Equador e do Peru, quando ela está mais quente, vai haver mais evaporação, vai haver mais chuva em algumas regiões, como aqui no sul do Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. E seca maior na Amazônia, no Nordeste, mas sempre foi assim. Ah, porque a temperatura está mais alta. Sim, a temperatura está mais alta em todos os lugares. E tem também uma razão para ser. Já falamos sobre isso. A Terra está fazendo o seu processo de ajuste para um novo tempo.
É normal que haja algumas diferenças, mas existem equipes espirituais fazendo uma observação e controlando aquilo que pode ser muito duro, como um furacão extremo, por exemplo, um terremoto extremo. Como já falamos na semana passada, eu não vou me estender nessa pergunta. Apenas repetir um pouco para que todos tenham essa informação e deixem o medo de lado, porque o medo só interessa ao grupo que comanda a Terra, que comanda a humanidade todos os tempos e que sempre se utilizou dessa ferramenta para controlar. Só para concluir essa pergunta, tem a ver com a transição planetária? De certa forma, tudo tem a ver com a transição planetária, mas como foi dito, sempre existiu. Sem as correntes marítimas, sem a direção dos ventos que troca cada pouco de direção, sem a localização da umidade que anda de um lado para outro sobre a superfície da Terra, não haveria a vida que conhecemos hoje aqui na Terra. É tudo dentro da natureza, natural. Como se manter bem? Saindo do medo. O medo, a preocupação, a ansiedade, o estresse, isso é o grande problema. Então, se manter bem é quando nós acreditamos que existe um plano divino. Ninguém passa o que não precisa passar. Quem precisa passar não precisa ter ninho, nem laninha, nem nada. Pode dar uma enxurrada ali de umas horas numa determinada região e alguém cair na água e a água levar para o rio e se afogar. Não adianta. Nós não podemos dizer que não vai haver nada de fenômenos. Sim, o El Niño vai aumentar as chuvas, vai aumentar, talvez, a incidência de alguns eventos, obviamente. Tem mais chuva, tem mais água, pode ter mais cheias nos rios, pode ter mais ventos, pode ter mais tempestades, porque se o dia fosse um dia de sol bonito e radioso, não teria tantos problemas, né? Mas dentro da normalidade. Pouco mais, pouco menos, de acordo com a localização, o lugar. Alguns fenômenos isolados mais fortes, mas isso também faz parte, como sempre fez, do clima do planeta Terra. Vamos para mais uma pergunta. Caso não supere o vício do tabaco, ponho em causa a minha ascensão? Esse ponho em causa a minha ascensão significa corro o risco de não ascensionar? É outra pergunta que já foi trabalhado muito tempo em cima disso, dos vícios. Todo vício é uma tendência que a alma traz de vidas passadas, de uma prova que ainda não foi vencida. Nós passamos aqui na encarnação uma após outra, em todos os tempos, desde a primeira encarnação até esta aqui, que é a última, nas provas e expiações da Terra. Nós passamos por tudo que uma consciência possa imaginar, tanto na luz quanto na sombra. Faz parte do currículo desta escola. E o vício é uma prova. Em algum momento, em alguma encarnação, toda alma encarnada vai ter um vício. E depois ela tem que superar esse vício. É a prova. É o obstáculo. É como uma gincana, eu já falei isso tantas vezes. Tem que superar um obstáculo para ganhar os pontos, ganhar os bônus para a ascensão. Então, o vício é uma prova a ser vencida. Como esta é a última encarnação nas provas e expiações da Terra, foi colocada pela própria alma essa prova. Temos que vencer todas as provas, então esta é uma prova. Não importa o tipo do vício. Vício é vício. É uma tendência que a alma traz e ela não consegue largar aquela tendência e acaba caindo na prática daquele vício.
Mas o vício é apenas uma prova. Nós temos muitas provas. E é a soma das provas que dá a nota final. A frequência da alma para ascensionar ou não. É claro que se nós temos falta de pontuação, ou seja, falta de prática no bem suficiente, o vício pode ser determinante. Mas não é ele que vai determinar por si só se a alma vai ascensionar ou não. O vício, até porque tem um paliativo. Se a alma encarnada não supera a prova do vício, e ela precisa dos bônus, porque ela é uma alma boa, mas ela não vai correr o risco de se perder e ir para o exílio por causa daquela prova. Então a própria alma coloca no seu plano encarnatório: se eu não vencer o vício que eu vou enfrentar nesta encarnação, eu pago com uma doença, por exemplo, causada pelo uso da substância viciosa, tipo, quem bebe tem um problema de fígado, quem fuma vai ter um problema de pulmão, enfim, quem tem o vício do sexo vai ter um problema na área sexual, um problema de uma doença sexualmente transmissível, alguma coisa mais grave. Enfim, todas as possibilidades podem estar disponíveis para a alma encarnada. Não é o vício que vai impedir a ascensão, é a soma do caráter, da frequência daquele ser humano. Nós não temos que colocar um ponto determinante, aquele ponto determina tudo. Não. Não é uma gota que enche um balde de água, é a quantidade de gotas. Mas vai chegar um momento que uma gota vai ser determinante, vai transbordar. Assim é a ascensão da alma. Pode uma prova não vencida ser determinante, mas não necessariamente ela por si só determina o destino da alma que está encarnada. Se ela vai para a nova terra ou vai para o exílio. Temos mais uma pergunta. Tenho um irmão que é dependente químico. Quando está drogado, mostra todo o seu ódio contra a mãe. Quando está sereno, se mostra muito amável e faz tudo por ela. Por que ele se comporta assim? Esta pergunta já foi feita outras vezes porque muitas pessoas têm essa dificuldade dentro da família. Muitas vezes, um filho se rebela contra a mãe principalmente. Com o pai também, mas é mais comum com a mãe porque tem toda uma história de vidas passadas. Às vezes uma alma numa vida passada fez muito mal para a outra. E depois se encontram no plano astral, após o desencarne, no além-túmulo. E aquela alma que fez muito mal para a outra diz: olha, nós fizemos isso naquela vida e não sei nem por que a gente agiu daquele jeito. Hoje entendemos que tudo é aprendizado, tudo é escola, por que fizemos tanto mal um para o outro? Vamos fazer um acordo, vamos formar uma família, e eu vou como tua mãe para te carregar no ventre, te amamentar, te carregar no colo os primeiros tempos, cuidar mais, porque a mãe cuida mais do que o pai, é normal. Claro que tem exceções, mas na média, a mãe, até pelo fato de carregar no seu ventre o ser que está reencarnando, então ela quer provar que não tem nada de errado, está tudo certo, já perdoou, está tudo bem. E a outra alma concorda. Ah, então eu vou como teu filho e vamos nos amar. Quando está tudo bem, como aqui a pergunta diz, aquela alma que está como filho, ela está na frequência de filho. Naquela consciência mais ou menos linear que a alma passa enquanto está encarnada. Então ela sabe que aquela outra é mãe e ela faz tudo para agradar, para
viver bem. O problema é quando ela usa a droga, como aqui diz a pergunta. Quando ela está sob o efeito da droga, ela age com muito ódio, com muita raiva. Por quê? Porque quando uma alma encarnada tem um vício, geralmente bebida, alguns tipos de outros vícios, mas principalmente bebida e droga, na maioria das vezes, aquela consciência passa por uma alteração. Não é expansão de consciência, é uma alteração de consciência. E aquela alma fica muito revoltada com aquela mãe, por exemplo, porque lembra que naquela vida passada aquela mãe foi um inimigo. Fez muito mal para ela. Então nós temos aqui uma situação típica de uma memória ativada. A bebida, a droga e mais alguns produtos, quando são consumidos, eles promovem uma alteração de consciência. E a pessoa tanto pode ficar melhor como pode ficar pior. Neste caso, fica pior porque vai lembrar quem é a mãe. Talvez nem saiba conscientemente, mas sente aquela frequência, aquela energia, faz a ligação dos pontos. É como acessar um arquivo, uma memória de alma. E ela vai extravasar tudo aquilo que ficou preso lá na vida passada. Então esta seria a explicação. Por que ele se comporta assim? Porque ele lembra quem é a mãe. Talvez a solução seria ele compreender isso e ela também. Aí quando acontece isso, rapidamente, opa, está vindo uma memória. Então tudo bem, foi numa vida passada, nessa aqui não tem problema nenhum. Então passa pano, como se diz, e a coisa se restabelece rapidinho. Mas quando não se entende, fica horas, às vezes dias. E depois vem um arrependimento, vem toda aquela coisa, mas o estrago está feito. Compreender, aceitar, soltar. É a cura para quase tudo que acontece na nossa vida. E vamos aqui para a última pergunta. O que poderemos esperar quando os véus caírem? Desejo fazer a transição em corpo físico. Acho que a minha missão é auxiliar na limpeza dos estragos que causamos em Gaia. Essa pergunta ela era bem extensa, eu resumi porque fica difícil a gente fazer aqui perguntas muito extensas, toma muito tempo e eu tenho que escrever porque eu não tenho como ficar olhando a pergunta depois quando eu vou dar a resposta. Então eu escrevo numa folha de papel e deixo ali quando eu vou fazer as perguntas e respostas eu vou ler. Então essa pergunta vamos em parte. O que poderemos esperar quando os véus caírem? Nós já falamos que os véus vão cair e nós vamos começar a lembrar. Os véus encobrem as memórias das vidas passadas, principalmente. Então, quando os véus caírem, nós vamos começar a lembrar das vidas passadas. Mas nós estamos sendo preparados para isso. Alguns sonhos começam a mostrar certas coisas, algumas lembranças, algumas intuições, alguns acontecimentos, alguns fatos. Devagarinho nós estamos sendo preparados. Não temos que temer nada, porque nós vamos lembrar daquilo que nós podemos lembrar. Vai haver algumas pessoas que vão levar algum choque, obviamente, porque não querem acreditar nisso. Então, quando chegar a hora, e se elas são pessoas do bem, elas vão lembrar, com choque ou sem choque. Se a pessoa não é do bem, aquela alma que está encarnada nessa pessoa vai ser exilada, provavelmente ela não vai lembrar de nada. O véu vai continuar. E ela vai desencarnar e vai para outro planeta de provas e expiações e nem vai saber que esteve encarnada na Terra. Não vai lembrar mesmo, porque vai lembrar para quê? Se não vai precisar. Só vai lembrar das vidas passadas. Os véus só vão cair para aqueles que vão ascensionar. E quando estão
mais ou menos prontos para absorver as informações que vão ter. Mas eu posso dizer para vocês que tudo está sob o comando do plano divino. E não temos que nos preocupar muito com isso. Vamos preocupar mais com as ações que ainda fazemos, praticamos, porque são essas ações que podem determinar a ascensão ou não da alma. Não é tanto o conhecimento, o entendimento, é as nossas ações. Como a nossa consciência está atualmente? Está pronta? Está ficando pronta ou não vai ficar pronta? Aquele que ainda tem interesses escusos, pratica ainda algumas maldades, ainda se compraz no mal, ainda quer tirar proveito de tudo e todos, ainda falta amor incondicional, falta compaixão, falta respeito. Olha, tem que trabalhar um pouco, senão vai terminar o tempo e não vai ter frequência para a nova Terra. E daí não adianta nada. Tudo o resto não tem nenhuma importância. Seguindo essa pergunta, desejo fazer a transição em corpo físico. Sim, todos nós gostaríamos, pelo menos, quero ficar até o final para ver. Mas depende do plano de alma. Se o meu plano de alma prevê que eu desencarne dentro de pouco tempo, eu não vou estar aqui no final da transição. Mas eu vou estar se eu estiver pronto para a nova Terra, e aí está o segredo. Se eu estiver no final desta encarnação, mesmo que eu desencarne agora, estiver na frequência da nova Terra, eu não vou perder o final da transição. Eu posso estar reencarnado novamente até lá, já que faltam umas 3 décadas. Ou então eu posso estar trabalhando no astral da Terra e posso assistir de camarote. Por quê? Porque lá na 4ª dimensão a gente tem uma visão mais ampliada das coisas. Então nós não temos que dizer, não, eu quero estar aqui. Olha, eu gostaria de estar aqui, sim, eu também gostaria. Mas se a minha alma previu partir antes para ajudar no outro lado, ou se eu não estiver pronto para a nova Terra e chegar o prazo da alma desencarnar, não tem quem impeça isso. Não depende nem de nós, porque o plano foi feito antes da encarnação. E continuando essa pergunta, acho que a minha missão é auxiliar na limpeza dos estragos que causamos em Gaia. Bom, vamos dizer aqui que Gaia é a consciência da Terra, mas nós provocamos os estragos na própria Terra, no solo, no ar, na água, na parte física. Nós não provocamos tanto estrago na consciência de Gaia, provocamos os estragos mais na parte material, física. Através das nossas ações também na fisicalidade. Então, a missão, sim, pode ser que você tenha essa intuição e talvez seja essa a tua missão, sem problema nenhum. Todos nós que vamos continuar as últimas 2, 3 décadas do final da transição planetária, de uma forma ou de outra vamos trabalhar nessa limpeza. Mas não temos essa obrigação porque eu quero. Eu quero fazer porque eu me sinto obrigado a fazer, responsável. Não sei. Se o meu plano de alma previu, tudo bem. Se ele não previu e deixou um leque aberto, eu posso ter a opção. E uma das opções pode sim também ser essa. O importante é que tem tanta maneira de servir, tanta maneira de fazer o bem agora. Não somente ajudar na limpeza da sujeira que nós causamos ao planeta Terra, mas também, principalmente, cooperar com os demais encarnados. Ainda temos provas, ainda temos lições, ainda temos algum resgate para fazer, temos um tempinho ainda. Como é que vamos saber se a nossa cota de provas e expiações já terminou? Não se sabe. Ninguém sabe. Eu não sei se eu tenho ainda alguma prova pela frente, eu não sei se tem algum resgate para fazer, alguma lição para aprender. Mas se tiver, vai aparecer. Não precisa ninguém me dizer. Tem gente que me pergunta, será que eu tenho? Olha, eu não sei. Eu não posso inventar. Tem gente que inventa, mas eu não invento. Não sei. Mas se tiver, vai aparecer, você vai saber. Não se preocupe. Se você tem um trajetinho lá do percurso para passar, você vai saber quando estiver passando lá.
Não tenha dúvida nenhuma. Então, a resposta aqui, ela volta lá naquelas perguntas bem antigas. O que fazer? Faça hoje o que tem que ser feito hoje. E faça bem feito. Amanhã é outro dia, vamos ver o que vem. Pular etapas não é possível. E ninguém foge daquilo que planejou para si mesmo. Claro que temos as alternativas, cada escolha, mas mesmo assim ela se desenrola dentro de algumas coisas que nós pedimos para acontecer na nossa vida. Porque se não tem um fato que aconteça lá na nossa vida, nós não temos como quitar uma conta pendente, não temos como passar por uma prova ou aprender uma lição. Mas a alma sabia que precisava, então ela colocou no seu papel. E é isso. Ficamos por hoje então com essas perguntas. E na próxima segunda-feira teremos mais perguntas e respostas. Tá bem? E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.